aqui dentro. Mas não pense que esse conteúdo é restrito para consultores, porque consultores e gestores são a face de uma mesma moeda quando falamos de cidades inteligentes. E para você, entender de cidades inteligentes vai impedir que você cometa erros que prejudiquem o equilíbrio financeiro da sua cidade, aprovando projetos, por exemplo, que já têm verba carimbada, mas que você não sabe. A gente teve um projeto aqui que eu fui favorável, que foi a troca da iluminação pública do município, mas que depois que eu entrei na mentoria eu vi que é totalmente errado. O prefeito ir num banco aqui da cidade e emprestar 7 milhões para trocar a iluminação de LED, sabendo que a gente pode acessar esse recurso gratuito fazendo um bom projeto. Quando você, enquanto gestor, entende as regras do jogo, você vai conseguir reunir os 4 agentes da inovação: governo, empresários, sociedade civil e professores, a favor de um projeto comum, trazendo até a oposição para esse projeto. Dá uma olhada. Tem uma frase que eu gosto muito, o Cortella replicou, não sei se ele é o criador dessa fala, mas diz assim que para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Eu acho que hoje, depois desse workshop, nós podemos ter uma ideia da onde precisamos chegar. Eu, como um representante do povo, como vereador, eu vejo que há muito tempo nós vivíamos sobre aquele quanto pior, melhor. Então, para a gestão que estava trabalhando, muitos lutavam para que não desse certo, para que na próxima edição viessem forte. Eu vejo que hoje há um alinhamento pela cidade. Hoje nós não temos oposição. Hoje eu vejo que hoje nós estamos alinhados por uma cidade melhor. Mas antes de eu te contar como é que você pode ser esse gestor ou esse consultor que vai acelerar as cidades inteligentes no Brasil, deixa eu te contar como foi que tudo isso começou e o motivo pelo qual eu venho mobilizando lideranças a favor de acelerar as cidades inteligentes e sustentáveis aqui no Brasil. Eu sempre fui apaixonada por cidades inteligentes, por entender como que o planejamento de cidades funciona. E eu já dediquei muito tempo e muito dinheiro para entender como é que isso tudo funciona. E eu, assim como você, sempre quis viver em uma cidade que funcionasse, em uma cidade eficiente, em uma cidade que me proporcionasse qualidade de vida, onde eu me sentisse segura, onde eu pudesse estar com os meus amigos, com a minha família, de estar em contato com a natureza, de poder me deslocar com qualidade. Desde criança, eu quis ser professora. É que eu sempre vi na educação esse motor transformador, porque para mim é na sala de aula que a gente forma o cidadão de agora. E é também na sala de aula que a gente forma o profissional que vai prestar os serviços nas nossas cidades. A minha atuação profissional na sala de aula começou pelo setor privado, ensinando engenheiros, geógrafos, biólogos, ecólogos, arquitetos sobre como os mapas contribuem para o planejamento das cidades. Mas enquanto professora do ensino privado, a minha meta mesmo era ser professora de uma instituição de ensino superior, uma universidade federal. E eu me preparei para isso. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu publiquei em revista internacional, eu trabalhei em diversos lugares, dei aula, publiquei artigo, participei de conselho de educação, participei de projetos de pesquisa com CNPq, FAPEMIG, Unesco, IPEA, cumpri todo o ritual para poder me qualificar a ser uma professora universitária de uma universidade federal. Enfim, fiz tudo como manda o figurino. Só que depois de quase 3 anos atuando em instituições de ensino superior privado, eu fiz um concurso para uma universidade federal e eu não passei. Ser professora de uma universidade federal era um sonho que ia me permitir trabalhar com o que eu mais amava para o resto da minha vida, que era estar numa sala de aula. Só que eu não passei. E eu me lembro de ter ficado totalmente sem chão. Você já viveu isso? Você já teve tanta certeza de uma coisa que era tudo aquilo que você queria e você se preparar muito para chegar lá e você não chegar? Pois é, eu fiquei acabada quando eu não passei naquele concurso. Porque foram quase 10 anos me preparando para aquela oportunidade. E eu simplesmente não consegui pegar. Eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei muito decepcionada. Eu me preparei tanto e eu não consegui. E para mim aquilo ali foi o fim da linha. Eu me vi totalmente perdida.
Eu era doutora, uma pessoa extremamente qualificada para o mercado de trabalho, o que naquela altura do campeonato não era uma vantagem, porque as empresas não contratam doutores, porque não tem condição de pagar o salário de um doutor. Eu estava totalmente sem perspectiva de uma nova oportunidade de concurso e desempregada. E agora? O que eu ia fazer? E enquanto eu via ali, bem na minha frente, o meu sonho de dar aula se desmoronar, ser tirado de mim e sumir como fumaça ali bem na minha frente, eu precisei levantar, dar a volta por cima e seguir, mesmo sem saber para onde. Eu tinha contas a pagar, eu tinha uma casa para sustentar. E diante das minhas alternativas, eu caí neste mundo cruel que é o mundo do empreendedorismo brasileiro. Nossa, eu tive que correr muito atrás. Porque inicialmente os meus planos era ser uma servidora pública. Eu queria ter estabilidade. Eu queria ter ali a garantia do meu salário caindo todo final de mês, na conta, bonitinho, faça chuva ou faça sol. Mas não foi isso que aconteceu comigo. E foi na faculdade da vida que eu fui aprender a ser empreendedora. Eu te confesso que eu nunca quis ser empreendedora. Mas, diante da rasteira que eu levei da vida, esse foi o único caminho que se abriu para mim. E era um caminho totalmente novo, totalmente desconhecido. E depois de ter trilhado esse caminho, eu posso te dizer, não tem um aprendizado maior na vida de um empreendedor do que ver uma empresa nascer e morrer. E você ter a oportunidade de acompanhar todo o ciclo, do início ao fim. É muito doído você recomeçar um plano e ver ele morrer de novo. Mas, durante essa jornada de ser empreendedora pela primeira vez, eu aprendi e muito sobre quais são os desafios de ser um empreendedor no Brasil. De já entrar o mês devendo impostos, salário de funcionário, mesmo sem ter vendido nada, você já tem a conta para pagar. Pelo simples fato de você ter aberto um CNPJ, de ter que pagar funcionário e não sobrar nada para mim, que era a dona da empresa. Entre ter que enfrentar a crise do setor imobiliário de 2015, isso quando a minha empresa tinha apenas 2 meses de vida, a depender da eficiência da administração pública, que demorava 2 anos para soltar o laudo, e o meu pagamento dependia do laudo da prefeitura. E aí eu não tive perna, eu fali, porque eu não tinha caixa para esperar 2 anos a prefeitura me dar um retorno, para eu poder receber do meu cliente. A ineficiência na administração pública no Brasil, ela tem um grande impacto no nosso desenvolvimento econômico. E a tudo isso, se você jogar nesse tempero ainda os desentendimentos entre os sócios, entre as pessoas, eu posso te dizer que ao longo aí de 2 anos, eu fechei a minha universidade da vida de empreendedorismo com sucesso. Peguei esse ciclo do início ao fim de uma empresa 2 vezes. Eu fali 2 vezes. Mas todo esse conhecimento, toda essa experiência de vivenciar esse ciclo de nascimento e morte de uma empresa me gerou um aprendizado gigantesco sobre administração, conhecimento prático. E é isso que também me trouxe até aqui. Mas só hoje eu entendo a importância dessas quedas ao longo do meu caminho. Definitivamente, as quedas no caminho são o embasamento para o seu sucesso no futuro. E nesses 2 anos, enquanto uma empresária, eu ofereci consultorias das mais diversas formas para a administração pública, de licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários, a elaboração de planos municipais, capacitação de gestores ou com pesquisa para o nível estadual e federal. Eu também atuei como coordenadora de projeto de plano diretor e cadastro técnico multifinalitário, e também em projetos de cálculos e de indicadores para mapear a qualidade de vida do cidadão. E como todo bom empreendedor, durante esses 2 anos, eu tive momentos de alta e tive momentos de baixa. E nos meus momentos de alta, eu viajei muito. Eu rodei mais de 20 países. Todo o dinheiro que eu ganhava com as consultorias, eu guardava. E eu investia em viagens, em experiências internacionais, em países que tem estudos de caso na área de cidades inteligentes.
Eu tive a oportunidade de conhecer cidades ao redor do mundo, tidas como as mais inteligentes do mundo inteiro, como cidades eficientes, sustentáveis, humanas. Sabe aquelas cidades que são figurinha carimbada em todos os rankings de cidades inteligentes do mundo? Eu tive a oportunidade de ir em Londres, no Reino Unido, na Escócia, na França, em Portugal, na Itália, na Grécia, na República Tcheca, na Suíça, na Estônia, na Finlândia. Eu tive a oportunidade de ficar quase 1 ano nos Estados Unidos. Durante o meu doutorado, por 2 vezes, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. E durante o meu intercâmbio, eu rodei pelo menos uns 10 estados norte-americanos. Eu fui da costa leste à costa oeste, do Pacífico ao Atlântico, de norte a sul. E pude ver com os meus olhos como é que eles fazem a administração e gestão das cidades por lá. E isso definitivamente abriu a minha mente para um mundo de oportunidades. E eu consegui entender e eu consegui enxergar com os meus próprios olhos que muito do mimimi que a gente escuta aqui no Brasil é tudo mentira. Não tem que ser assim. O Brasil não precisa ser assim. Nossas cidades não precisam ser assim. Tem sim um jeito de fazer a coisa acontecer da forma correta, que é possível sim ter cidades com qualidade de vida, com qualidade nos serviços públicos, de ter emprego, de ter renda para todo mundo, de ter segurança, de ter um sistema de transporte que funciona, de ter educação pública de qualidade. E tudo isso ainda em equilíbrio com o meio ambiente, oferecendo para o cidadão acesso a grandes áreas verdes. Porque se funcionou lá fora, funciona aqui também. E em Zurique, que é uma cidade de quase 500 mil de habitantes, eu vi um rio no meio da cidade, de água transparente. E no verão, as pessoas nadam nesse rio, no meio da cidade, sem medo de pegar nenhuma doença de pele, de nada, porque definitivamente o esgoto da cidade não é jogado no rio. Gente, eu vivi a experiência de estar no ponto do ônibus e o ônibus passar no exato momento que foi marcado, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Eu vivi a experiência de chegar no ponto do ônibus e o ônibus está parado, esperando, porque ele não pode sair daquele ponto antes do minuto determinado. Eu vi crianças reciclando lixo desde 3 anos de idade e ganhando moedinha ali em troca, não como um trabalho, mas como um hábito cultural. As pessoas vão no supermercado e entregam o seu lixo lá reciclado. Eu vi jovens falando 6 línguas diferentes, todos estudantes de escolas públicas. Nossa, eu me vi andando mais de meia-noite no centro de Nova York, pegando o metrô e me sentindo totalmente segura, sem medo de ser assaltada, sem medo de andar pelas ruas, sozinha. E quando eu vivi tudo isso, em várias cidades, em cidades de vários lugares do mundo, a minha ficha caiu. Eu entendi que é possível sim, que é necessário e que no Brasil é urgente. E quando eu olhei para a minha história, eu entendi que, na verdade, todas aquelas pedras ao longo do meu caminho, elas eram uma peça fundamental para esse projeto que eu construo agora. E foi aí que eu comecei a organizar toda a informação que eu tinha. Tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha visto, tudo que eu tinha vivido. Do empreendedorismo, dos trabalhos com consultoria, das mais de 15 disciplinas que eu dei na universidade em apenas 3 anos, com as experiências que eu vivi nas minhas viagens. Eram como se fossem pecinhas de quebra-cabeça. E eu fui montando esse quebra-cabeça. Eu fui entendendo a mensagem. E em 2019, eu já tinha finalizado o meu MBA, que além de graduação, mestrado e doutorado, eu fiz ainda um MBA depois. Um MBA em gestão de empresas e coaching. Porque já que eu ia ser empresária, então eu tinha que aprender a administrar esse negócio. Então eu fui me qualificar. E durante o meu MBA, eu desenvolvi uma metodologia simples, de fácil aplicação e que trouxe muita eficiência para os meus serviços de consultoria para a administração pública. O que eu fiz foi ver o que faziam para as empresas e eu adaptei
para a administração pública. E no início de 2020, eu estive na Estônia, um país pequenininho do leste europeu, mas que é referência mundial em governança digital. E quando eu estive lá, eu percebi o que é que nós estamos fazendo de errado aqui no Brasil. E aí, eu voltei e ajustei a metodologia. E aí, um pequeno ajuste me fez perceber que eu estava diante de uma ferramenta extremamente poderosa, capaz de acelerar as cidades inteligentes no Brasil. Só para você entender, hoje, através da aplicação dessa metodologia, em apenas 16 horas, eu consigo produzir os mesmos resultados que, utilizando a metodologia anterior, eu demorava 1 ano para ter. E, definitivamente, tempo é dinheiro. Tanto para a minha atuação enquanto consultora, que eu consigo, em apenas 16 horas, atender as demandas do meu cliente, quanto para o município, que consegue ter um diagnóstico rápido em apenas 16 horas. E mais, com o engajamento dos 4 agentes da inovação. E economia de tempo, gente, é satisfação garantida, porque tanto gestores, consultores, mas principalmente a sociedade ganha quando você consegue dar um resultado em 16 horas ao invés de 1 ano. É muito interessante como foi conduzido esse trabalho, né? Quero parabenizar, a oficina deixou muito claro, né, quais são os nossos desafios. Mas o que me chama a atenção é que justamente nesse momento de crise, nós estamos aqui, né, no final dessa oficina, olhando para o futuro, né, otimistas, né. Vocês apresentaram as rodas e a gente, né, acho que foi até um comentário, puxa, mas como estamos? E agora a gente termina a oficina otimista, né, uma outra visão, assim, assumindo responsabilidades, e isso que é importante, né? É por isso que a gente consegue acelerar as cidades inteligentes no Brasil. Só que eu comecei a ter uma demanda tão grande que eu comecei a entender que se eu queria ter uma nação inteligente, se eu queria contribuir para que o Brasil fosse uma nação inteligente, eu, sozinha, aplicando esse método, não ia conseguir promover esse resultado. Porque, embora seja 16 horas, existe um momento estratégico de um calendário municipal que acontece nos 5.570 municípios ao mesmo tempo. E as demandas, elas vêm acontecendo em momentos específicos do ano, e tudo ao mesmo tempo. E eu não consigo lidar com essa demanda toda sozinha. Por isso eu comecei a pensar numa forma de escalar. Como que eu ia conseguir chegar no maior número de municípios ao mesmo tempo? E aí eu retornei à minha essência. Eu voltei para a sala de aula, para ensinar as pessoas aquilo que eu tinha descoberto. Porque o conhecimento é libertador. Ele é uma semente que se multiplica e gera oportunidades para todos. E foi aí que eu comecei a ensinar as pessoas aquilo que eu tinha aprendido. E aquele antigo sonho de ser professora se tornou uma realidade. Só que agora de uma maneira diferente, não em uma universidade, mas na minha própria empresa. Eu criei a minha sala de aula. E hoje eu tenho alunos do Brasil inteiro, aprendendo o método e acelerando as cidades inteligentes. E isso, para mim, é uma grande vitória, porque definitivamente, hoje eu não tenho 40 alunos, eu tenho mais de 30 mil pessoas que assistem às minhas aulas pela internet. Eu consegui levar os conceitos de cidades inteligentes para os 4 cantos do Brasil, mas só levar a informação ainda não é suficiente para poder acelerar cidades inteligentes no Brasil. Por isso, eu criei uma meta e me comprometi publicamente com essa meta, que é a de ajudar a transformar 50% mais 1 das cidades brasileiras com menos de 100 mil habitantes em cidades inteligentes. E é por isso que eu estou aqui com você, porque eu quero você comigo, levantando essa bandeira e atuando como gestor ou como consultor em cidades inteligentes, utilizando da sua atuação profissional para acelerar as cidades inteligentes no Brasil. E é por isso que eu sempre faço esse evento, para te mostrar como é que agora, no final dessa semana, você já começa a colocar tudo isso em prática. E para que você possa contribuir nesse projeto de acelerar as cidades inteligentes no Brasil, fazer parte desse movimento de melhorar a qualidade de vida das pessoas através das políticas públicas, para começar, você precisa entender quais são os top 10 erros que estamos cometendo quando falamos de gestão de cidades.
aqui no Brasil. E, definitivamente, enquanto nós, gestores, consultores e cidadãos brasileiros, não superarmos esses 10 erros grotescos, nós nunca teremos cidade inteligente. Então, vamos ao nosso top 10 erros cometidos em políticas públicas que nos impedem de tornar as nossas cidades cidades inteligentes. Eu posso dizer o nome do lugar. Sim, senhores, é o seguinte, nós vamos começar pelo... Olha, nós vamos começar hoje pelo 10º, Marco Luque. Olha aqui. Meu Deus do céu. 10º. Ah, que lindo. Veio parar na posição 10, vai. Olha só, um dos grandes erros que a gente tem no Brasil e que é cometido por 9 em cada 10 brasileiros no nosso país, isso para ser otimista, é confundir proposta eleitoral partidária com projetos de governo. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Meu querido, não interessa qual é o partido político para o qual você está afiliado ou para o qual o seu candidato do coração está afiliado. Não interessa qual foi a bandeira que o seu candidato levantou durante as eleições. Uma vez que o cidadão foi eleito, tudo que ele falou na campanha eleitoral não interessa. É tudo promessa de campanha. Não tem validade jurídica. Não pode ser implementado. Sabe por quê? Porque na Constituição brasileira nos traz no artigo 37 o princípio da legalidade. Qualquer promessa de campanha só pode ser aplicada, só pode ser executada, só pode receber dinheiro público se antes isso virar uma lei e for aprovada pela Câmara de Vereadores, ou pela Assembleia Legislativa, ou pela Câmara de Deputados. Logo, quando o candidato é eleito, ele não pode fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que está escrito na lei. Se não tiver escrito na lei e aprovado pelo Legislativo, não pode ser feito. A única coisa que o seu candidato eleito tem que fazer depois que ele assume o cargo é cumprir o que está na Constituição. Logo, não interessa qual foi a bandeira que você foi eleito, ou qual é o vereador ou prefeito que você votou. Aquelas promessas de campanha, elas precisam estar escritas em algum lugar para se tornar realidade. Senão elas não podem ser aplicadas. Portanto, a partir do momento que a pessoa é eleita e ocupa um cargo na administração pública, ela não pode mais defender aquela bandeira do período da eleição. Ela tem que defender o projeto de governo, um projeto para além do partido político, um projeto de cidade, um projeto que perpetua no tempo. Não é o que eu quero, é o que o coletivo quer, é o que a sociedade estabelece como prioridade, que está escrito em alguns instrumentos específicos, que não é a proposta de governo dele durante a campanha, porque isso não foi aprovado em Câmara, não foi aprovado pelo Legislativo, não virou uma lei, não interessa. Grazi, então qual é o documento que a gente tem que nos pautar? O documento é a Constituição, o documento é a lei orgânica do município, que traz as diretrizes de qual é a cidade que queremos. É o PPA, é a LOA, é a LDO, é o plano diretor, que, independente de qual é o partido político que foi eleito, você é situação ou você é oposição, não interessa. A partir do momento que você foi eleito, você tem que deixar esse posicionamento e cumprir o que está escrito na lei. É só isso que tem que acontecer. Mas no Brasil, não é isso que acontece. As pessoas se elegem sem conhecer as regras. E para piorar a situação, a população também não conhece a regra. E escolhe aí ter político de estimação. Agora, presta atenção. Ter político de estimação não vai te levar a lugar nenhum. Enquanto você fica aí defendendo cegamente o partido A, ou o partido B, ou o sem partido, você está gastando tempo e energia com algo que é irrelevante, porque não interessa a opinião individual do
político. Interessa o que está escrito na Constituição e faça-se cumprir. É o princípio da legalidade. E independente o seu político do coração concorda ou não, essa é a regra do jogo. Quando ele se candidata, ele tem que seguir a regra. Agora, o que mais acontece é justamente esse político, essa classe política partidária, o que eles mais querem é que a população inteira fique como torcida organizada, defendendo aquele político como se você estivesse no final da Copa do Mundo, porque enquanto você está ali prestando atenção no que a pessoa está fazendo, você não presta atenção na regra do jogo. E enquanto você está com o holofote na pessoa, tem outras pessoas manipulando a regra e você não está vendo. E tudo que essas pessoas querem é que a população como um todo fique nesse nível raso de discussão, defendendo personalidades políticas como se fossem o último biscoito do pacote. E enquanto isso, eles estão lá, pegando o dinheiro público que devia ir para a saúde, para a educação, para a segurança, para a mobilidade, e aprovando o aumento do fundão eleitoral. Porque ano que vem tem eleição, e eles precisam de dinheiro para comprar os votos. Tudo isso para que eles se mantenham no poder. Tem eleição, passa eleição, tá lá, a mesma galera. E isso não é exclusividade do governo Lula nem do governo Bolsonaro. Para de ser ingênuo. Isso é assim no Brasil desde 1500. Então, para com essa sua ingenuidade. Acorda. Porque hoje, enquanto você fica aí na torcida organizada, você está contribuindo para perpetuar esse erro no nosso país. Então, se você quer começar a mudar a situação, comece a entender as regras do jogo. Deixa de ser torcida organizada e começa a ser a pessoa que vai estar no meio do campo jogando. Porque é só assim que a gente vai conseguir fazer transformações nesse país. Beleza? Então, vamos lá para o nosso top 9. Porque são muitos erros, gente. Eu vou tentar ser mais sucinta, porque senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Vamos lá. Nosso top 9. Top 9, descontinuidade de projeto. Isso acontece em 10 em cada 10 municípios. É desesperador. É a maldita falta de continuidade de projeto. E a gente vê isso em todos os níveis, municipal, estadual e federal. De 4 em 4 anos, você pega tudo que foi feito, amassa, joga no lixo e começa de novo. Isso funciona mais ou menos assim. Vem um gestor e ganha a eleição. Aí ele decide levar a cidade para o norte. Aí ele investe milhões em projetos, contrata um monte de gente, faz um monte de projetos, envolve todas as secretarias, envolve a população, envolve os empresários, os cidadãos, envolve todo mundo. E passa 4 anos focando energia e colocando dinheiro em direcionar a cidade para o norte. Só que o processo da administração pública ele é lento, por vários fatores que eu não vou entrar aqui agora. Mas ele é lento, demora um pouquinho para dar resultado. Aí, passa 4 anos, tem eleição. Aí o candidato vem e fala assim, mas esse prefeito ficou aí 4 anos, fez nada. Não fez nada para a cidade continua ruim. Né? Se vocês votarem em mim, no primeiro dia eu vou chegar lá e eu vou mudar tudo. Eu vou mudar essa cidade, eu vou fazer as coisas acontecer, porque eu sei fazer acontecer. Quem nunca ouviu esse tipo de promessa? Tudo mentira. Porque a pessoa não pode entrar no primeiro dia e mudar tudo. O primeiro ano de mandato, ele tem que cumprir o PPA do candidato anterior. O primeiro ano de mandato do prefeito, ele é o 4º ano do planejamento do prefeito anterior. Ele não pode chegar lá e mudar tudo. Se ele mudar tudo, ele é preso. A regra funciona assim. É constitucional, é assim que está escrito na Constituição. Só que, como o cidadão não conhece a regra, o candidato não conhece a regra, ele faz esse tipo de promessa. E aí ele chega lá e ele não pode mudar tudo no primeiro dia. Aí a população fica indignada porque ele não mudou tudo no primeiro dia. Mas não pode mudar tudo no primeiro dia. E aí, o que acontece depois? Aí ele entende como que o negócio funciona, cria o planejamento dele de 4 anos e começa, então, ele tem que ficar mais 1 ano levando a cidade para o norte, e aí depois, os próximos 3 anos, ele vai voltar com a cidade para o sul. E aí ele vai investir dinheiro, e vai fazer projeto, e vai voltar com a cidade para o sul. E aí você acabou de pegar 8 anos de investimento de milhões, de bilhões, e jogou no lixo. Porque em vez de pegar o projeto que estava indo para o norte, continuar indo para o norte, não, resolveu ir para o sul, voltou 3 anos para trás.
do projeto que já estava no norte. Aí passa 4 anos, chega lá, não, eu vou levar para o leste, não, eu vou levar para o oeste. E a cidade fica ali, igual uma barata tonta, andando em círculo, não desenvolve. Por quê? Porque não tem continuidade de projeto. O projeto ele tem que ir de forma contínua, tem que decidir para onde que você vai e todo mundo levar para lá. É assim que a gente vai fazer. Enquanto a gente não tem continuidade de projeto, a gente não vai ter cidade inteligente no Brasil. Todas as cidades que são cidades inteligentes no mundo, elas têm continuidade de projetos. E eu vou mostrar alguns cases na quarta-feira. E a falta de continuidade de projeto, ela é reflexo da ausência de um projeto de governo, um projeto de cidade que queremos, tá? Mas a gente vai falar desse projeto um pouco mais para frente, ok? Eu vou detalhar ele um pouco mais, porque agora eu quero trazer o nosso top 8. Nosso top 8 é um comportamento presente, cara, em todos os lugares, nos 4 agentes da inovação, em governo, em empresas, em escolas e entre cidadãos. As pessoas não compartilham as informações. E é surreal. Mas talvez você não saiba, mas isso é mais comum do que você imagina. E a ausência de compartilhamento de informação, ela acontece hoje em política pública de 2 formas. Uma é dentro do próprio governo. Uma secretaria não conversa com a secretaria, a Câmara pede informação para o Executivo e o Executivo não libera o Executivo pede dado para a Câmara não libera o dado, fica lá, o dado é meu, fui eu que coletei, foi o meu projeto que pagou, eu não vou liberar o dado para você. E aí fica lá, a Secretaria de Urbanismo compra o dado de rua, a Secretaria de Meio Ambiente compra o dado de rua, a Secretaria de Obra compra o dado de rua. E aí fica todo mundo comprando o mesmo dado 10, 15 vezes, porque ninguém compartilha informação com ninguém. Não há diálogo entre os integrantes do mesmo governo, da mesma instituição. Você acha que isso é só governo? Não, empresa também. Eu já trabalhei em empresas que eu ia pedir o dado para um determinado setor e falava assim, não posso liberar esse dado. Eu falei assim, gente, mas eu sou da empresa. Esse é um comportamento que ele impacta a administração pública e a administração privada. Não existe compartilhamento de informação. E aí você tem que ficar comprando o mesmo dado 10, 15 vezes. O ápice da ineficiência. Isso é ridículo. O dado ele é de CPF, não de CNPJ. A própria instituição não libera o dado para ela mesma. Isso é mais comum do que você imagina. E isso trava o desenvolvimento. Porque se você já tem o dado, mas a pessoa segura o dado. E aí o que você tem que fazer? Você tem que comprar o dado de novo. Você vai 1 ano para comprar o dado. Aí um negócio que podia ter sido resolvido há 1 ano atrás não é resolvido porque fulano não liberou o dado. E aí você tem que comprar tudo de novo. É ridículo, mas acontece no nosso país. Agora, imagina o impacto disso em uma prefeitura. Já é estrondoso. Imagina o que isso causa nos cofres públicos brasileiros, nos 5.570 municípios. O tanto de informação duplicada, triplicada que a gente tem nesse país, que comprou 10 vezes a mesma coisa. Esse dinheiro poderia estar sendo investido em outras coisas e está sendo investido em comprar informação porque alguém decidiu que não pode compartilhar o dado. É ridículo. Esse tipo de mentalidade parasita não nos leva a lugar nenhum. Ao invés de nos ajudar a evoluir, nos trava. E isso impede o desenvolvimento de cidades inteligentes no Brasil. Isso quando não acontece uma outra situação, que é, muda-se a administração, a pessoa vai lá e leva os dados embora, apaga o HD. Você tem o dado. Então, a primeira situação é, você tem o dado, mas um não compartilha com o outro. A segunda situação é, a pessoa perdeu o cargo de liderança, ela vai lá e deleta os dados. Nossa, Graça, você está exagerando. Não estou exagerando, não. Eu já tive relato de pelo menos, diretamente comigo, pelo menos umas 3 prefeituras já falou isso comigo, direto. Assim, Graça, a gente não consegue porque mudou a gestão e a pessoa levou os dados embora. Como assim levou os dados embora? Já ouvi pelo menos umas 3. Agora, dentro da minha sala, que tem mais de 250 alunos do Brasil inteiro, eu escuto isso toda semana. Toda semana alguém fala, não, Graça, mas esse dado a gente não tem, esse dado foi levado embora, esse dado não sei quem apagou. Toda semana eu escuto esse tipo de denúncia lá dentro. Agora, olha a que ponto chegamos. O nível de mentalidade pequena dessas pessoas que impedem que o desenvolvimento aconteça por egoísmo e vaidade. É comportamental do indivíduo, é o CPF que não está deixando isso acontecer. Alguém decidiu que não vai compartilhar o dado. Alguém decidiu que
Quem ganhou não é bom o suficiente, eu vou prejudicar, eu vou deletar o dado para que ele não consiga produzir bons resultados. Olha que mentalidade mesquinha. E isso está presente nos nossos estados, nos nossos municípios, nas nossas cidades. Isso é presente no nosso país. A gente tem que mudar esse comportamento, ok? Isso definitivamente precisa acabar, porque se a gente não mudar isso daqui, a gente não vai conseguir evoluir, a gente não vai conseguir andar, não vai conseguir dar sequência nas coisas. Agora, o nosso top 7 também é muito crítico. É um erro crucial que acontece no Executivo, Legislativo e Judiciário, de municípios, Estado e União. Os nossos gestores eleitos não conhecem as regras do jogo. Eles não têm conhecimento de política pública. Eles não foram preparados para assumir o cargo que eles foram eleitos. Eu dou palestras para gestores do Executivo e do Legislativo e eu escuto várias vezes as pessoas falando assim, eu não sei o que é um PPA, eu não sei o que é uma LOA, eu não sei o que é uma LDO, eu não sei o que é um plano diretor. Nunca ouvi falar. 94% dos municípios brasileiros têm menos de 100 mil habitantes. Nos municípios com menos de 20 mil habitantes, que é 65% dos municípios brasileiros, a gente tem ali 9 vereadores eleitos, que, por sua vez, não tem assessor. Município com menos de 20 mil habitantes, o vereador não tem assessor. Ele tem que escrever projeto de lei, ele tem que aprovar o orçamento, ele tem que fazer tudo sozinho, não pode pedir ajuda para ninguém. E salvo raríssimas exceções, esses parlamentares desconhecem, nunca ouviram falar o que é PPA, LOA, LDO, plano diretor. Eles vão ficar 4 anos decidindo para onde que vai o dinheiro dos nossos impostos, sem nem saber quais são os instrumentos mais importantes para poder tomar essa decisão. E sem ter ninguém para ajudar eles nesse processo de decisão. Eles estão totalmente perdidos, sem conhecimento das regras do jogo, uma presa fácil para os tubarões da velha política. E você acha que no Executivo é diferente? Não é, não. Tem muitos secretários, tem muitos servidores públicos, tem muitos prefeitos que são eleitos e desconhecem a regra do jogo também. Gente, eu escuto toda semana na minha sala. Tem vários servidores que são meus alunos. E eles me falam que eles fazem projetos maravilhosos, que eles escrevem projetos para poder desenvolver a secretaria, para poder fazer as coisas acontecerem na cidade, mas que eles não sabem o que acontece. Esses projetos não saem do papel, não anda, não vira realidade. Nada acontece. Entra gestão, sai gestão, é a mesma coisa. O projeto fica parado. Um dia desses para trás, um aluno meu veio me falar que há 4 anos atrás, ele estava elaborando um plano de arborização para a cidade dele. E que aí mudou a gestão, ele foi transferido de setor. E o plano ficou lá. Ninguém mexeu no plano. 4 anos depois, mudou a gestão de novo. O prefeito não foi reeleito. Ele voltou para o setor onde ele estava há 4 anos atrás. E quando ele chegou lá, abriu a gaveta, quem estava lá? O bendito do plano de arborização. Exatamente da forma como ele tinha deixado há 4 anos atrás. Só que agora ele aprendeu o que é que ele precisa fazer para tirar esse plano da gaveta e ele virar realmente uma política pública. Virar um projeto que realmente ganhe as ruas da cidade. E olha que eu não estou falando de um servidor de uma cidade pequena, não, de uma cidade grande. A maior parte dos servidores não sabem qual é o caminho político que o projeto tem que ser feito. Não basta ter o projeto técnico, ele tem que trilhar um caminho político. O servidor não conhece a regra do jogo, é por isso que ele fica lá fazendo projeto e os projetos ficam na gaveta e não ganha as ruas. E não é projeto político de ter que fazer falcatrua com alguém, não. É o caminho mesmo, o caminho político, o caminho que está descrito lá na Constituição que o projeto tem que seguir. Agora, imagina o tanto de projeto sensacional que está pelas gavetas desse país afora. Tecnicamente perfeito, mas que por falta de conhecimento do caminho da política pública que esse projeto tem que trilhar, esse projeto não chegou a ir para a rua, porque ninguém sabe pegar o projeto da gaveta e levar ele para a rua definitivamente. E quem perde com isso, a falta de conhecimento da regra do jogo, é o próprio cidadão, porque não basta o técnico fazer o projeto. Você precisa conhecer o caminho que esse projeto tem que trilhar, até virar uma política pública de verdade, com captação de recurso, para poder ser executado e realmente promover a qualidade de vida das pessoas. Mas se as pessoas não conhecem esse caminho, os projetos vão ficar parados na gaveta. O que nos leva ao top 6. E o top 6, ele está relacionado com o fato de que
Muita gente, gestores e consultores, elaboram os instrumentos de planejamento das cidades que são obrigatórios de forma meramente ilustrativa, só para cumprir a tabela no Ministério. Eles não são aplicados verdadeiramente. E isso, gente, é muito surreal. Porque já que você tem a obrigatoriedade de fazer o instrumento e tem que submeter para o Ministério, por que faz o negócio mais ou menos? Por que já não faz a coisa correta, como tem que ser? E isso acontece em município, estado, União. O que tem de instrumento de planejamento que a prefeitura contratou, pagou milhões de reais e que não serve hoje para nada, que não é utilizado para nada, que são meramente ilustrativos, que foram feitos só para cumprir a tabela, para atender um requisito do Ministério, sem contar no copia e cola horroroso que também acontece nesses instrumentos. Um monte de plano de saneamento, de meio ambiente, de mobilidade, de educação, que nunca sequer foram lidos pelos gestores. Nem pela população, né? Que se o gestor não leu, a população muito menos. Gente, um calhamaço de papel com diretrizes, objetivos, metas, que simplesmente não são utilizados. A administração pública paga pelo estudo, mas não utiliza o resultado. Um estudo que foi feito para poder melhorar a qualidade de vida da população, que ninguém usa. Agora, se o plano ele é obrigatório, se você já vai ter que fazer o negócio, se ele é pré-requisito para você captar recurso, se você vai ter que pagar alguém para fazer esse instrumento, por que já não faz da forma correta? Por que já não faz de uma forma estratégica para ajudar a desenvolver o seu município? Por que no Brasil se pega um instrumento que é pré-requisito para captar recurso e se faz de qualquer jeito? E depois ainda vem perguntar por que a cidade está parada no tempo. Por que a cidade não se desenvolve? Ah, não sei, porque a minha cidade, aqui nada acontece, Grazi. Ah, aqui na minha cidade é sempre assim. Sempre foi assim, essas famílias que ficam aí intercalando no poder, só olha para elas, não traz ninguém, a cidade não desenvolve, não gera emprego, não gera renda. Por quê? Por que sua cidade não desenvolve? Olha as palhaçadas que está acontecendo aí. Um dos motivos pelo qual a sua cidade não desenvolve é o nosso top 6. Os instrumentos de planejamento são feitos meramente ilustrativos. Tem, mas não usa. Enquanto a gente estiver dessa forma, não tem como a cidade desenvolver. Ela vai ficar parada, ela vai ficar travada. Agora, desses vários instrumentos de planejamento que tem um que é muito importante. E esse é o nosso top 5 erro crítico que impedem as nossas cidades se tornarem cidades inteligentes. Atenção, família brasileira! Chegou a hora eletrizante, é a hora que você, todo mundo de mãozinha dada, a hora de orar para Santa Clara. É a hora do... Top 5! Chegamos naquele momento do Top 5. O Top 5 são 5 momentos. Todo mundo já sabe que é o Top 5. Muito bem. O nosso Top 5 é o fato de que o plano diretor da cidade ele é meramente urbanístico. Presta atenção, porque isso aqui é muito sério. A Constituição, ela nos traz no seu artigo 182 que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, que é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Logo, a Constituição estabelece que o plano diretor deve ser uma lei aprovada em Câmara Municipal e que ele deve ser o instrumento principal de administração, de gestão da política de desenvolvimento da cidade e da expansão urbana da cidade. Não é só da expansão urbana da cidade, é do desenvolvimento da cidade e da expansão urbana da cidade. É as duas coisas. Ou seja, o plano diretor, ele é o instrumento que vai trazer as diretrizes para o desenvolvimento da cidade como um todo, atendendo aqueles direitos sociais que estão lá no artigo 6º da Constituição.
a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Só que a maior parte dos municípios, quando contratam o plano diretor, no termo de referência do plano diretor, aborda apenas as questões urbanísticas de expansão da cidade e esquece a parte do desenvolvimento e confunde a lei de plano diretor com a lei de uso e ocupação do solo. E ao invés de trazer as diretrizes para tudo, o plano diretor está trazendo diretriz só para a expansão urbana da cidade. E aí o que você tem é que o plano diretor, que é o instrumento de planejamento estratégico da cidade, hoje ele está reduzido a uma lei urbanística, quando, na verdade, ele tem que trazer as diretrizes urbanísticas de expansão da cidade, mas também ele tem que trazer as diretrizes para todos os outros setores, que influenciam o ordenamento e o pleno desenvolvimento da cidade, garantindo assim a qualidade dos seus habitantes. Só que, enquanto a gente utilizar o plano diretor como um instrumento meramente urbanístico, a gente não tem cidade inteligente, porque o instrumento de planejamento ele está minimizado, ele está reduzido. E isso é um grande erro, que a gente tem que parar de uma vez por todas. Agora, o nosso top 4 é o fato de que vivemos em uma cidade que a gente não sabe qual é a cidade que temos. Todos esses erros que a gente apresentou até aqui, eles têm a sua essência, a causa deles está nos próximos 4 erros que eu vou apresentar. A falta de conhecimento do nosso ponto de partida enquanto sociedade, a falta de clareza de qual é a cidade que temos, a falta de clareza de quais são as nossas potencialidades, a falta de clareza de quais são as nossas limitações enquanto cidade, enquanto município, a falta de clareza de quais são as nossas vocações nos impedem de desenvolver, de atrair investidores, de ter o engajamento das pessoas. Quando você não sabe onde você está, você fica sem referência, você fica sem saber para onde ir, você fica perdido, sem saber como tomar decisões, sem saber o que você precisa, sem saber o que você tem a oferecer. E como que as cidades elas vão atrair investidores? Como que elas vão promover parcerias? Se na sua cidade não existe uma clareza coletiva do que vocês precisam ou do que vocês têm a oferecer. Como que você sabe o que precisa ser melhorado se vocês não sabem o que está ruim? Como que vocês sabem por onde que vocês vão começar se vocês não sabem nem o que tem? Como que você vai saber quais serviços são prioritários se você não sabe quais são as escolas, onde estão os alunos, quais ruas que estão inundando, quais casas estão em risco de desabamento, quais ruas de quais bairros têm saneamento e quais não têm? Quais imóveis estão regularizados e quais não estão? Onde que estão as nascentes que precisam ser preservadas e que hoje estão ameaçadas? Se você não sabe qual é a cidade que você tem, não há a menor possibilidade da sua cidade ser uma cidade inteligente. Agora, é preciso começar a identificar respostas para todos esses pontos. E isso nos leva ao top 3. Vejam o terceiro. Olha, atenção, senhores eleitores de vereadores nas próximas eleições. Olha quem está no terceiro lugar do top 5 vereadores. Olha isso. Porque a grande maioria dos municípios brasileiros não sabem qual é a cidade que eles têm e também não sabem qual é a cidade que eles querem. Porque ainda que você saiba qual é a cidade que você tem hoje, se enquanto comunidade não existe um consenso de qual é a cidade que queremos, fica cada um puxando a cidade para um lado diferente, gastando tempo e dinheiro em projetos que não te levam para um objetivo comum. Você dissemina a energia em vez de focar. Imagina que a cidade é um carro. E você tem ali dentro do carro 4 pessoas. E cada pessoa quer ir para um lugar diferente. Enquanto essas pessoas não entrarem em um consenso de qual é o destino, esse carro ele não vai sair do lugar. Ou se sair, vai ficar
andando em círculo, porque cada um vai ficar querendo dar o direcionamento para ir para um lugar diferente. E quem está dirigindo fica doido, sem saber se vira direito ou se vai reto, podendo provocar aí um grande acidente. E é isso que acontece nas nossas cidades hoje. Não se tem clareza de qual é o caminho a seguir. Agora, de nada adianta você saber para onde você quer ir sem ter um mapa que te leva para lá. Porque você pode estar sendo iludido, achando que está indo para um lugar e você está indo para outro. E esse é o nosso top 2. Segundo lugar do top 5 de hoje, vejam vocês, meus amigos. Não tem clareza da jornada, do caminho a ser seguido. Porque não basta você saber onde você está e qual é o caminho que você vai seguir. Você precisa saber a rota. Você precisa conhecer o caminho. É igual um GPS. Informa seu ponto de partida, informa seu ponto de chegada e trace o caminho para chegar lá. E você precisa ter essa rota, porque é a clareza da rota que vai te levar à ação. E tem um monte de município no Brasil que fez o para casa. Tem a resposta de qual é a cidade que temos, tem a resposta de qual é a cidade que queremos, mas não tem a rota, não sabe como é que vai sair daqui e vai chegar lá. Ou, às vezes, até tem o plano, mas não executa. Não adianta nada você ter aqui a rota e não seguir a rota, ir por um caminho alternativo. Não vai te levar para o seu resultado. Não adianta nada você ter a informação do que precisa ser feito e não colocar em prática essa informação. Isso não vai contribuir para transformar uma cidade numa cidade inteligente. Uma vez que o projeto, o plano foi definido, tem que seguir o plano. Você não pode tirar da sua cabeça as coisas. Você tem que fazer o que foi combinado. Presta atenção. Ter um instrumento de planejamento, ter o plano na gaveta, não faz da sua cidade uma cidade inteligente. Ficar contratando projetos aleatórios, Wi-Fi na praça, lâmpada de LED, câmeras pela cidade inteira, não vai fazer da sua cidade uma cidade inteligente. Ter projeto e ter o dinheiro não vai fazer da sua cidade uma cidade inteligente. Tem um monte de cidade captando recurso para um monte de projeto que não leva a cidade para lugar nenhum. Estão investindo o dinheiro público de forma aleatória. E daqui a 4 anos o que a gente vai ter é milhões, bilhões jogados no lixo, sem trazer os resultados que a sua cidade realmente precisa, porque está investindo dinheiro público em projeto que não está levando você para a cidade que você quer. É muita ineficiência, é muita burrice, é muito desperdício. E isso precisa acabar no nosso país se a gente quer ter cidade inteligente. E tudo isso vai nos levar ao top 1. Primeiro lugar do CQC já é um hit na internet. Totalmente lost. Vejam isso. O principal erro, que é uma das grandes causas de todos os 9. O grande erro no Brasil é que hoje a gestão das políticas públicas, elas estão concentradas em apenas um dos 4 agentes da inovação. Hoje, o agente governo concentra todas as responsabilidades de administração das cidades, quando a nossa própria Constituição diz que precisa ter o envolvimento das pessoas da cidade nesse processo. Ou seja, precisa envolver os 4 agentes da inovação na tomada de decisão de qual é a cidade que queremos. E o que acontece é que quando apenas um dos 4 agentes tem em suas mãos o poder de decidir pelos 4, isso abre muita margem para corrupção, porque, afinal de contas, é muito poder concentrado na mão de apenas um agente. Isso abre margem para muita ineficiência, porque a maioria das pessoas que estão ali desconhecem as regras desse jogo e estão decidindo sozinhos algo que é extremamente importante, que impacta milhares de vidas, e eles não têm o conhecimento da regra. Estão sem acesso a informações estratégicas. Isso ainda traz uma sobrecarga para o agente governo, que não consegue fazer a parte que te compete com qualidade, porque ele tem que ficar atendendo também a demanda dos outros 4 agentes. E o resultado disso é uma administração pública no Brasil que vive na urgência,
vive apagando incêndio, não consegue ter uma visão de médio e longo prazo. Todo dia é um pepino para resolver e você não consegue sair do olho do furacão. Ou seja, estamos sem visão de médio e longo prazo, estamos sem um mapa, estamos sem saber para onde é que a gente está indo. E nesse processo, a gente está perdendo muita oportunidade de captar recurso para desenvolver as nossas cidades. O resultado de tudo isso a gente já conhece. Baixa qualidade de vida e ambientes mais propícios para a corrupção. Cidades altamente ineficientes em questão de tempo, de retrabalho e de aplicação do recurso público, dos nossos impostos. Ou seja, nada funciona, as pessoas estão fazendo 10 vezes a mesma coisa e a gente está pagando elas para fazer 10 vezes a mesma coisa. Existe um desperdício do dinheiro público, altos impostos, porque esse sistema não funciona, então toda hora mandam a conta para a gente pagar e no meio do caminho a galera ainda desvia uma parte desse recurso. Sabe-se lá Deus para onde? Ou seja, estamos jogando um jogo que a gente não conhece, estamos perdendo de 7-1 e nesse jogo o goleiro foi expulso. E definitivamente, se a gente continuar assim, não teremos cidades inteligentes no Brasil, nem agora, nem nos próximos 500 anos. Mas agora eu vou te dar uma notícia boa. Ai, Graça, até que enfim, né? Existe um jeito de fazer tudo isso funcionar, de ser corrigido rapidamente. Mas isso é o que eu vou te contar na aula de quarta-feira. Porque agora que você entendeu o motivo pelo qual as nossas cidades não funcionam, que isso não é responsabilidade só do governo, é dos 4 agentes da inovação. E por que, se a gente não envolvê-los no processo de correção, a gente nunca vai ter cidade inteligente no Brasil? Agora, o próximo passo é eu te contar como é que você, enquanto agente da inovação, pode contribuir para acelerar as cidades inteligentes no Brasil. Eu vou te contar quais são os 4 passos cruciais para tornar qualquer cidade no Brasil uma cidade inteligente, humana, eficiente e sustentável. Mas isso é o assunto da nossa próxima aula, que vai sair na quarta-feira e que eu vou te mostrar em detalhes como que isso pode ser feito. E que você já vai poder começar a aplicar aí na sua cidade, seja como gestor, seja como consultor, seja como cidadão. Só que antes de fechar esse vídeo, não esquece de participar lá da nossa comunidade no Facebook e de compartilhar quantos desses 10 erros acontecem na sua cidade. Compartilhe lá se foi novidade para você, se isso aqui contribuiu contigo, se te trouxe clareza de quais são os erros que a gente está cometendo e se você está empolgado para descobrir qual é o caminho que a gente vai trilhar para resolver tudo isso de forma muito rápida. Então deixa lá o seu comentário, entra na comunidade do Facebook, lá a gente tem materiais extras e complementares para ajudar você a também criar um network e conhecer pessoas do Brasil inteiro interessadas em promover e acelerar cidades inteligentes no Brasil. Então é isso, deixa aqui seu comentário, que a gente se vê na quarta-feira no próximo vídeo. E por favor, não esquece de compartilhar esse conteúdo com todo mundo. Compartilha com os gestores, compartilha com os arquitetos, os engenheiros, os geógrafos, compartilha com os profissionais que podem e querem viver e acelerar as cidades inteligentes no Brasil. Precisamos de um exército de lideranças que queiram ajudar a resolver esses problemas Brasil afora. O mercado é imenso e eu vou te contar na próxima aula. Então, chama todo mundo. Vai ser bom para todos nós. Quanto mais pessoas souberem disso aqui, mais rápido a sua cidade se tornará uma cidade inteligente, porque mais rápido as pessoas vão ter consciência dos erros que estamos cometendo e que precisam parar. Então, chama os conselheiros, chama os vereadores, chama o servidor, chama todo mundo.